Amigos e amigas, boa noite. Nós estamos aqui para começar a nossa live de hoje sobre as perguntas que nós já recebemos, ok? Boa noite a vocês todos. Raquel, Éder, Josilene, muito boa noite. Vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus a sua bênção para responder essas perguntas como ensina o magistério da igreja para nós, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis nesta noite, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos e amigas que sintonizam conosco aí nessa nossa live. Vamos aí, mais ou menos até umas 8h15, respondendo as perguntas que nós temos já aqui nas nossas mãos, mas você pode também enviar sua pergunta aí pelo Facebook e vamos responder na medida do possível. Primeira pergunta vem do Giuseppe von Reisenburg. O Giuseppe pergunta o seguinte: professor, se eu morrer sem confessar um pecado grave, vou necessariamente para o inferno? O Giuseppe, a igreja disse que se a pessoa morre num estado de pecado mortal sem se arrepender, ela pode ir para o inferno. Mas se a pessoa tiver um arrependimento, né, uma contrição, entende? Pedir perdão a Deus, ele pode se salvar, entende? Mesmo sem ter a confissão. A confissão a igreja exige, Deus exige para exatamente a Eucaristia. É claro que nós não temos um pecado mortal, a pessoa deve confessar logo. Mas a igreja, no ato de contrição perfeito, a pessoa realmente renuncia àquilo que fez de errado, ela pode sim se livrar do inferno. Luluá. Gostaria de saber se o sacerdote pode não fazer a distribuição da Sagrada Eucaristia no momento da comunhão, deixando assim o encargo dos ministros extraordinários da Eucaristia, enquanto o sacerdote fica sentado. Fui em algumas missas onde isso ocorreu. Muito obrigado. Ô Lua, eu também já notei isso. Agora, o documento da igreja, Redemptionis Sacramentum, né, diz que o sacerdote é o primeiro que tem que distribuir a Eucaristia. Por quê? Ele representa Cristo. E Cristo, na Santa Ceia, foi ele quem distribuiu a Eucaristia. Tomai e comei, tomai e comei, tomai e bebei. Então, a Redemptionis Sacramentum do Papa João Paulo II fala que o padre, ele é o primeiro que tem que distribuir a Eucaristia. Inclusive fala o seguinte, o documento diz o seguinte, que nas missas, onde não houver muita gente, não deve se usar o ministro extraordinário da Eucaristia, só o padre distribui a Eucaristia, quando há o número de pessoas que não vai delongar muito a missa. Tá? Eu escrevi um livro para entender e celebrar a liturgia, onde tem esse documento aqui, a Redemptionis Sacramentum, você encontra aí, aqui explica muitas coisas, tudo sobre a Santa Missa, o que é errado, o que é certo, o que pode, o que não pode. É da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, aprovado pelo Papa João Paulo II, que está em vigor, certo? Vitor Botim Avelino, em quais documentos, além da Bíblia, estão retratados os rituais serem seguidos por tradição? Ô Vitor, os documentos, né, que vêm da tradição são principalmente os documentos dos padres da igreja, dos santos padres da igreja. Eu escrevi um livro, A Sagrada Tradição. É de uma coleção de 3 livros que eu escrevi quando comecei o programa Escola da Fé na Canção Nova, há mais de 20 anos. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada
Escritura. As 3 colunas da igreja, né? A Bíblia, a tradição e o magistério. E aqui eu coloco, né, vários textos nesse volume aqui, primeiro sobre a Sagrada Tradição, eu coloco vários textos, né, da tradição da igreja sobre as coisas que a igreja segue hoje. Por exemplo, a gente pode ler, por exemplo, um livro muito bom, o de Santo Irineu, que é do século II, né? Há diversos hereges contra os hereges gnósticos. Santo Irineu ali coloca uma série de coisas sobre a tradição. Podemos ler as cartas de Santo Hipólito de Roma, que também é do século II. Enfim, há muitos documentos. Eu vou dar uma citação aqui. Por exemplo, sobre o batismo. Olha para você ver, por exemplo, o documento de Didaquê, lá do ano 100, que era chamado de a doutrina dos 12 apóstolos. Por exemplo, sobre o batismo. Veja, lá do ano 100. Olha o que ele diz aqui. Quanto ao batismo, batizai assim. Depois de teres ensinado o que precede, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água. Se não puder ser em água fria, faz em água quente. Se não tens bastante água de uma ou de outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça da criança ou do adulto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é um documento do ano 100 dizendo como é que se pode batizar. Ou em água corrente, bastante, ou derramando água por efusão. Santo Irineu, por exemplo, dizia lá, né, por volta do ano 170, né? Jesus veio batizar a todos que, através dele, nasceram de novo pelo batismo. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. Está vendo aí? Os recém-nascidos. Por que a igreja batiza as crianças? Está aqui um documento do 2º século. Dizendo, né? E aqui, por exemplo, tem uma citação, né, de Orígenes, dizendo o seguinte: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Ora, Orígenes nasceu no ano 184, morreu no ano 285. Então, esses documentos, por exemplo, São Cipriano de Cartago, Santo Hilário de Poitiers, a tradição apostólica de Hipólito, que era do século II, III, os documentos de Santo Agostinho, os documentos de vários concílios, é que tem essa tradição da igreja que não ficou escrita na Bíblia, mas que a igreja recebeu através, né, dos santos padres, né? Basta dizer, por exemplo, que Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Então foi passando por outras essas coisas que Jesus ensinou, mas que nem tudo está escrito na Bíblia, né? São João fala lá no final do evangelho dele, se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, ele usa até uma metáfora, né? O mundo seria pequeno para conter todas as obras que precisariam ser escritas, né? Muito bem, vamos em frente. Outra pergunta aqui do Vitor Freitas. Vitor Freitas pergunta, o Frei Beto ainda faz parte do clero da Igreja Católica, mesmo sendo abertamente adepto da teologia da libertação? Ô Vitor, o Frei Beto não faz parte do clero, porque o Frei Beto ele não é nem diácono, nem padre e nem bispo. O Frei Beto ele é irmão leigo. Ele não é parte do clero, entende? Agora, pelo fato dele ser adepto da teologia da libertação, e realmente eu discordo de uma opção de coisa que o Frei Beto coloca, aí cabe ao superior dele, né? Ele é dominicano, cabe ao superior dele chamar a atenção, mas infelizmente não acontece isso. Josefa Costa, quando Maria Santíssima se uniu ao Espírito Santo para gerar Jesus, ela faz parte da Santíssima Trindade? Não. Nunca. Maria é uma pessoa puramente humana, 100% humana, não é divina. Maria não faz parte da Santíssima, nem fez parte da Santíssima Trindade. Ela simplesmente cooperou com a Santíssima Trindade, né? Recebendo o Espírito Santo e gerando Jesus. Nós também recebemos o Espírito Santo na nossa alma, nem por isso nós nos tornamos parte da Santíssima Trindade. Não. Ok? Gabriela Algas, professor, sou católica, mas vivo em pecado mortal. Ainda não venci o pecado. No entanto, rezo os textos marianos e da misericórdia em desagravo aos corações de Jesus e Maria.
e pela conversão dos pecadores. Um padre me disse que essa minha oração não tem efeito, pois antes preciso me converter. Ele está correto? Gabriela, eu vou dizer uma coisa para você, continue rezando. Continue rezando. A igreja recomenda sempre rezar. Deus não nos abandona. Mesmo quando nós estamos em pecado, Deus não nos abandona. Ok? São Francisco de Sales dizia, quanto maior a nossa miséria, mais nós temos direito da misericórdia de Deus. Então, olha, continue rezando, que Deus vai te dar a graça de você deixar esse pecado original. Não tenha dúvida disso. Ok? Não se importe com isso, se a sua oração tem efeito ou não. Deixa isso na mão de Deus. Reze. E olha, confesse esse seu pecado. Peça a Deus perdão, confesse. Ah, mas eu volto ao pecado, professor. Tudo bem, a gente não toma banho todo dia, porque se suja todo dia. Então, se você tiver o propósito de não querer voltar ao pecado e se arrepender dele, você pode confessar. E a confissão vai te dar força para você não cair. Enquanto você não cair, comungue. A comunhão também vai te dar mais força ainda. Então, não desista. Deus não desiste do pecador. Saiba disso. Deus não desiste do pecador. Porque Deus ama a todos. Não é? Quantas parábolas Jesus contou sobre isso, né? Ele vai buscar aquela ovelha perdida e deixa 99 lá no aprisco. Não desanime e não se desespere por causa disso, ok? Elizabeth de Oliveira, porque os padres comungam a si próprios? Eu acho que ele quer dizer porque os padres, eles dão comunhão para eles mesmos, né? Porque o padre ele representa Cristo, né? Então, ele preside a Santa Missa, não tem ninguém ali na Santa Missa para dar a comunhão a ele, então ele pode dar a comunhão para ele. Os outros recebem dele ou dos ministros a Eucaristia, mas o padre, evidentemente, recebe dele mesmo. Terezinha Trindade Ferreira, gostaria de saber sobre a contagem de tempo no Antigo Testamento. Viviam aquela idade mesmo? Acho muito tempo que viviam. Eu penso que Deus dá longevidade a alguém hoje, seja uma vida abençoada e não anos de vida. Obrigado, professor. Ô, Elizabeth, aqueles anos que aparecem na Bíblia, Adão viveu 900 e tantos anos, outro viveu 600 e tantos. Não, aquilo é simbólico, né? É simbólico. Os teólogos dizem o seguinte, que no Antigo Testamento a pessoa vivia muito tempo, era sinal de bênção, sinal de graça. Então, o que eles faziam? Eles, para reconhecer a grandeza dessas pessoas, davam uma longa vida para eles. É o que explica Dom Estevão Bittencourt no seu livro de teologia. Nós não somos obrigados a acreditar que a pessoa viveu 600 anos, 500 anos, 900 anos. Não, não é esse o caso. Vera Furtado, se no sacramento da confissão o padre não pede para rezar o ato de contrição, não reza a oração que a igreja determina rezar e não dá penitência, ele só fala, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho. A confissão fica válida? Fica válida. Ok? O ideal é que o padre peça para a pessoa rezar o ato de contrição, peça para dê a penitência para a pessoa, e diga a forma correta da absolvição, pelo ministério da igreja, etc, te absolvo. Mas se ele simplesmente disser, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa está perdoada, ok? Não tenha dúvida disso. Edgar Leandro da Silva, hoje eu tenho uma dúvida referente a uma passagem da Sagrada Escritura. Tem uma passagem na Bíblia que diz que um pessoal ia destruir uma cidade, ia matar um bocado de gente de Israel, se não me engano. Aí Deus mandou um anjo, que só este anjo matou mais de 1000 pessoas. Daí ele pergunta, se um anjo só matou mais de 1000 pessoas, como foi que Jacó conseguiu brigar com ele a noite toda e não foi morto por ele? Já que Jacó ia soltar ele quando recebesse uma bênção. O Edgar, que eu digo, a Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra. Aquela briga de Jacó com o anjo, na verdade, ali aquele anjo, muitas vezes o anjo na Bíblia representa o próprio Deus. Na verdade, Jacó estava lutando com Deus, simbolizado pelo anjo. Que briga era essa? Jacó queria fazer a vontade dele e Deus queria que a outra vontade fosse feita, até que Jacó se rende. Né? Quando o anjo fere Jacó na coxa e Jacó se entrega, né? É aquele conflito que nós todos temos conosco.
muitas vezes entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A gente fica querendo a nossa vontade, mas sabe qual é a vontade de Deus, então não interprete esse conflito de Jacó com Deus de maneira assim, não literal. Sabe, eu gostaria de mostrar, eu tenho escrito vários opúsculos, livros assim um pouco menores, sobre vários assuntos. Né? Eu chamei de coleção Formação Católica, já deve ter aí uns 20 livretos desse. Então eu tenho aqui vários livros, por exemplo, sobre a Bíblia. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, é um deles. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Um outro, como ler e entender a Bíblia. Como ler e entender a Bíblia. Ok? Um outro, por exemplo, como entender o Apocalipse. Tem um outro que não está aqui na minha mão. Por que não basta só a Bíblia? Por que a igreja tem que ter a tradição e o magistério que interpreta a Bíblia e interpreta a tradição? Entende? É importante porque não é fácil interpretar a Bíblia muitas vezes, então é preciso a gente ter aí um estudo. E eu tenho também um curso bíblico gravado, de 100 horas, gravado em CD, né? Onde eu explico os 72 livros da Bíblia, ok? Então, esse material todo é para a gente realmente usar. E tem livros bons também que ajudam a gente a interpretar a Bíblia corretamente. Muito bem. Luke Júnior, prezado professor, chamo-me Lúcio Júnior e sou um grande admirador do seu trabalho através de seus livros que tanto me ajudam e ajudaram a minha conversão, bem como na Canção Nova, internet. Atualmente estou lendo a sua trilogia da história da Igreja. Estou maravilhado com a riqueza que é a Santa Igreja Católica. Olha que beleza. Eu vou mostrar esses 3 livros aqui. Eu escrevi 3 livros sobre a história da Igreja. Por quê? Porque eu dou aula de História da Igreja, dou cursos de História da Igreja, no seminário de Teologia da Canção Nova. E se refere a essas obras aqui. História da Igreja Antiga, é mais ou menos umas 500 páginas. Depois, a História da Igreja na Idade Média, História da Igreja na Idade Média, e a História da Igreja Moderna e Contemporânea, é o 3º volume. Por isso que ele fala de uma trilogia. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que ele está maravilhado com a riqueza que é a Santa Igreja Católica. Olha que beleza, é isso mesmo. Bom, depois ele continua. A dúvida que trago é a seguinte: na catedral da minha cidade, assim como em paróquias que frequentei, os leigos comungam sobre 2 espécies, recebendo Jesus Eucarístico na mão pelo padre ou ministro e mergulham no vinho consagrado. Gostaria de saber se isso é correto. Bom, primeiro eu gostaria de dizer ao Luke Júnior, Luke, eu fico muito satisfeito de você, lendo esses 3 livros de História da Igreja, você sentir a beleza da Igreja. É isso mesmo que eu quis escrever nesses livros, mostrar aquilo que o povo não conhece. E eu escrevi um outro livro que eu chamei de Uma História que Não É Contada. O que é essa história que não é contada? São os 2000 anos de coisas maravilhosas que a Igreja fez na nossa vida. Por exemplo, é este livro aqui, né? Uma História que Não É Contada. Aqui eu conto a Igreja, que foi a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade. A Igreja foi a instituição que criou as universidades no mundo inteiro. Sim, Bolonha, La Sapienza na Itália, Sorbonne, Oxford, Cambridge, Salamanca, Valladolid. A Igreja Católica Apostólica Romana é a matriz das universidades. A Igreja que construiu as belíssimas catedrais que existem na Europa, catedrais românicas, catedrais góticas. A Igreja que desenvolveu a arte, a música, a letra, a literatura, tudo. Nos 1000 anos da Idade Média, a Igreja salvou a civilização ocidental, que ia ser destruída totalmente na mão dos bárbaros. Sabe, meus irmãos, nós católicos temos que conhecer isto, para a gente não ficar sofrendo acusações, lendas negras sobre a Igreja, sem saber defender a Igreja. Bom, agora, Lucas, eu respondo a tua pergunta aqui, né? Se ele diz que na igreja dele os leigos comungam sobre 2 espécies, recebendo Jesus na mão pelo padre e mergulham no vinho consagrado. Está errado. De novo eu coloco o documento Redemptione Sacramentum, que eu já disse, coloquei nesse livro para entender e celebrar a liturgia. Diz bem claro o documento, né, que o ministro, ele tem que molhar
a hóstia no vinho consagrado e colocar na boca da pessoa. É isso que diz aí a Redemption do Sacramento. Ok? Muito bem. Ingrid Dertux. É correto os padres que estão concelebrando no altar comungarem também com as próprias mãos? Sim, o padre pode comungar com a própria mão, porque o padre ele está concelebrando, ele faz um papel de Cristo também na concelebração. Então o padre pode comungar. Vamos agora para algumas perguntas do YouTube, certo? Então tem aqui a pergunta da Beth Reginato. Sinto mágoa de uma prima por motivos familiares. Isso é uma coisa que pode acontecer com muita gente, né? Ela fez muita coisa para me magoar, Thaís. Também acontece muitas vezes. Converso com ela, tento ser normal, mas sinto meu coração ainda magoado. O que fazer? Beth, perdoa essa pessoa, reze por ela. Entende? A melhor maneira da gente realmente ficar em paz com uma pessoa, perdoar uma pessoa, é rezar pela pessoa, tratar bem a pessoa, entende? E oferecer a Deus, né, essa mágoa, essa ofensa, né? Entrega para Deus. Deus vai transformar tudo isso em graça, em bênção para você e até para outras pessoas. É aquilo que Jesus disse, né? Quando bater numa face, vira outra. Deixa Deus fazer justiça com essa pessoa. São Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 12, lá pelo versículo 10, mais ou menos, São Paulo fala: deixa Deus agir no nosso lugar. Não façamos justiça com as nossas mãos. Ok? Arquicouto, um divorciado praticando a castidade e não estando em um novo relacionamento, pode comungar? Pode. Agora veja, por que a pessoa se divorciou? É preciso saber se a culpa foi totalmente da pessoa ou não. Então aí a recomendação que eu deixo, Arque, é o seguinte: esta pessoa divorciada, que vive na castidade direitinho, converse com um padre, coloque tudo isso em confissão. Como é que foi a separação? Por que houve a separação? Né? E peça autorização ao padre para comungar. Em princípio, há possibilidade de comungar. Ok? Maria Geosilane Amorim, por que nós, os fiéis, não recebemos o cálice e sim só a hóstia? Só podem receber os sacerdotes, ministros e coroinhas, né? Maria Amorim, tem muitas igrejas que dão a comunhão em duas espécies. Por que normalmente não se distribui também o vinho consagrado? Vou explicar dois motivos. Primeiro, porque se você comungar só o pão, você comungou Cristo todo, corpo, sangue, alma, divindade. Se você também tomar só o vinho, você comungou corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A igreja ensina bem claro, Cristo está presente totalmente no pão como no vinho. O ideal é receber os dois. Agora, muitas vezes é difícil distribuir o vinho, porque o vinho, você imagina se cai uma gota de vinho no sangue. É o sangue de Cristo. É muito difícil você recolher tudo. A hóstia, se cai no chão, você pode pegar. Agora, veja bem, esse documento que eu acabei de citar aqui hoje, manda fazer uma coisa que eu não vejo ninguém fazer. Sabe o que é? Manda colocar a patena embaixo da boca da pessoa para que não caia nem a hóstia e nem um fragmento da hóstia. Mas, infelizmente, não vejo ninguém usar isso. É uma verdade, mas está no documento da igreja. Redemptione Sacramento. É só ler ali do parágrafo 88 para frente da Redemptione Sacramento, você vê isso daí. Infelizmente, tem muita coisa que os documentos mandam fazer que não é feito na missa. Agora, por que também não se distribui o vinho? Porque o vinho, se sobrar, ele não pode ser guardado no sacrário, porque o vinho azeda. E azedar o vinho é uma profanação contra Cristo, assim como estragar o pão consagrado. Por isso, a cada 15 dias, mais ou menos, deve-se trocar as espécies que ficam no sacrário. Entende? Muito bem. A pergunta, deixa eu ver aqui agora, da Rita de Cássia Santos. Quando rezamos o terço para quem não quer saber de Deus, essa pessoa pode vir a ter interesse pelas coisas de Deus? Sim, Rita, a pessoa pode se converter. É a chamada alavanca, né? Rezar pelos pecadores é uma grande coisa, né? A igreja manda rezar pelos pecadores, sim. Rezar por aqueles que são ateus, rezar por aqueles que são cristãos, mas que
vivem aí como se Deus não existisse, não reza, não vai à missa. Essas pessoas que mais precisam das nossas orações, sim. Não tenha dúvida não, é oração de intercessão por eles. Porque aí é o dogma da comunhão dos santos. Nós todos batizados fazemos parte do corpo de Cristo. Assim como o nosso sangue corre no corpo inteiro, e o órgão onde o sangue não chega, esse órgão pode morrer. Então, a oração dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja, faz com que, né, a graça chegue em todas as pessoas. É claro que depende da liberdade da pessoa, mas Deus aumenta a sua intensidade sobre aquela pessoa. Né? Robson Delfino, professor, salve Maria Imaculada, salve Robson. Gostaria que o senhor sanasse uma dúvida minha a respeito de leigos católicos pregando homilias em missas. Isso pode? O Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja fala sobre isso. O Robson, o Código de Direito Canônico, ok, fala bem claro, citando exatamente de novo esse documento Redemptionis Sacramento, que fala que a homilia tem que ser feita pelo padre ou pelo diácono. Se a igreja mudar isso, tem gente pedindo para a igreja que autorize algum leigo a fazer homilia. Mas até hoje não está autorizado. Então quem tem direito de fazer a homilia é o padre e o diácono. Por quê? Porque são ordenados. Eles agem in persona Christi, pelo sacramento da ordem. O leigo não. Ok? É o que está no documento Redemptionis Sacramento e no Código de Direito Canônico. Ilza Souza, porque depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para alguns discípulos e não foi reconhecido. Ele estaria com outra fisionomia? Eu quero lembrar que às vezes algumas perguntas aqui se repetem, mas é porque a pessoa que assiste um programa não assiste o outro, uma live não assiste. Então, eu peço paciência com as pessoas que já ouviram a resposta, para ter paciência com aqueles que ainda não ouviram, tá certo? É a caridade cristã. Ilza, o corpo ressuscitado, ele pode mudar de aparência, sim. Por isso que Jesus apareceu para aqueles discípulos de Emaús, eram discípulos quer dizer, já o seguiam, e eles não reconheceram. Só reconheceram Jesus na fração do pão, ok? Então, pode mudar. Você vê, por exemplo, que Nossa Senhora, quando aparece com feições diferentes, e é ela mesma. Por exemplo, no México, né, aquele ícone apareceu assim em forma de uma índia, né? A Senhora de Guadalupe. No Japão, as pessoas que tiveram aparições, dizem que ela aparece com o olhinho puxado. Na Europa, ela aparece como europeia. Então, o corpo ressuscitado é um corpo que nós não sabemos como é que é. São Paulo fala corpo espiritual. Parece até um paradoxo, né? Porque corpo espiritual, corpo é de matéria, espírito não tem matéria. Ou seja, é um corpo que realmente ele transcende a natureza, a carne, né? É isso aí. Rosana Castro, se as almas não podem fazer nada por elas mesmas, vão fazer pelos que ficaram? Sim, Rosana. O Catecismo da Igreja fala uma coisa muito bonita. Pega para mim o Catecismo aí, por favor. O Catecismo da Igreja diz uma coisa muito interessante. Eu só coloco isso porque está no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo diz o seguinte, que quanto mais a gente reza pelas almas, mais a oração das almas por nós tem efeito. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu estou pegando essas perguntas agora, então não tive tempo de preparar a resposta antes. Olha, parágrafo 958, eu vou ler para você, do Catecismo, está aqui o Catecismo. Ó. Parágrafo 958, ele diz assim, olha que coisa bonita isso, né? Isso me faz lembrar por que a minha mãe acendia uma vela para as almas do purgatório, pedindo uma graça. Olha aqui, ele fala da comunhão com os falecidos, é o título, né? Aí diz assim, nossa oração por eles, pelos falecidos, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 958, ok? Quando fala da comunhão com os falecidos. Então, eles não podem fazer nada por eles, mas eles podem interceder a Deus por nós. Interessante, né? É a palavra da igreja para nós, né?
e você percebe que eu não falo nada da minha cabeça, né? Bom, aqui eu tenho a pergunta da Tânia Costa, ainda do YouTube, tá? Professor, por que o Papa que se senta na cadeira de Pedro não proíbe esses padres que estão a manchar a igreja com essas danças horríveis na missa? Vi vídeos de padres dançando, até música de cabaré, cantando misericórdia. O que estão fazendo? Eu escutei Santa Brígida, ela fala do falso Papa. Será que estamos dentro desta apostasia que a Santa fala? Ô Tânia, com relação ao Papa, eu já comentei aqui, né? Não creio em nada de apostasia com relação ao Papa Francisco, ok? Nem de heresia. Agora, a quem cabe a responsabilidade sobre os padres? Não é ao Papa diretamente. O Papa está lá em Roma, cheio de problemas na cabeça, tendo que governar a igreja no mundo, e cabe ao bispo. Ao bispo cuidar disso. Então, se alguma coisa está errada, muito errada, comunique ao bispo. A correção fraterna que Jesus ensina lá no Evangelho de São Mateus, Jesus fala, vai primeiro conversar com a pessoa que errou. Se ela não mudar, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ela não mudar, então leve-o à igreja. Jesus fala, a instância máxima do reino de Deus é a igreja, então leve ao bispo. Cabe ao bispo tomar providência, ok? Fábio Luiz Duarte Moreira, professor, você acredita em vida extraterrestre? Ô Fábio, eu não acredito. Agora, veja bem, não é a palavra da igreja. A igreja diz que não sabe. A igreja deixa a questão em aberta para os cientistas decidirem essa questão. Eu vou dizer por que eu acho, veja bem, hein? É uma opinião minha assim que não é nenhum dogma de fé. Eu fiz meu doutorado em física, em mecânica aeroespacial, no ITA, ok? E quem estudou um pouco de mecânica espacial sabe que as distâncias interestelares são distâncias gigantescas. A luz de uma estrela, às vezes, leva milhões de anos-luz para chegar aqui até nós. Ora, o que é um ano-luz? Um ano-luz é o espaço que a luz percorre durante um ano, com a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, caminhando um ano inteiro. Isso dá um ano-luz. A luz das estrelas, às vezes, demora milhões de anos-luz para chegar aqui. Então, alguns físicos dizem o seguinte, alguns astrofísicos que eu acompanho, eles acham que mesmo que exista vida extraterrestre, nós nunca vamos ficar sabendo. Porque as distâncias interestelares, porque aqui no sistema solar já está provado que não tem. O que pode acontecer é se encontrar, por exemplo, vida de bactérias, micro-organismos, mas uma vida organizada, como a vida de um homem, de um animal, muito difícil. Não sei. Não estou dizendo que não possa acontecer. Eu estou dizendo que o sentimento meu... Agora, eu olho também um pouco para a nossa fé, né? Eu fico pensando, Jesus se fez homem, veio à Terra. Será que ele foi também aos outros planetas? A teologia, a igreja fala, a igreja não nega a possibilidade de haver vida extraterrestre. Não é pecado a pessoa acreditar que há vida extraterrestre. Agora, não se pode também cair nas lendas, né? Lenda de que, né, desceu aí um ET, não sei aonde, né? Houve uma época que dizia que desceu um ET em Varginha. Pura lenda. Tá certo? Então, essas coisas que nós não podemos ficar acreditando, né? A igreja espera uma palavra de uma ciência comprovada, entende? E o meu professor, o professor que me orientou no meu doutorado no ITA, ele trabalhou na NASA, Dr. Jerzy Tadeu Cielava. Depois era um polonês que veio para os Estados Unidos, depois ele veio aqui para o INPE, no CTA em São José do Campo, e está no INPE aqui em Cachoeira Paulista. Nada de comprovação, eu conversava com ele, nada de comprovação de vida extraterrestre até hoje. Bem, aqui a pergunta, deixa eu ver, Antônio Zambaldi. O novo encontro dos bispos na Amazônia não irá dividir a nossa igreja? Antônio, rezemos para que isso não aconteça. Deus me livre que isso aconteça. Vamos rezar e pedir a Deus que isso não aconteça.
Delmiro Hartwig, gostaria que o senhor falasse sobre os 3 dias de escuridão. A Canção Nova é uma arca? A Canção Nova é uma arca? Não, a Canção Nova não é uma arca. A Canção Nova é uma comunidade de vida e de aliança, né, a serviço da Igreja Católica. Os 3 dias de escuridão, eu sei que há algumas previsões disso. Agora, veja bem, a palavra da Igreja está acima da palavra dos santos. Sabia disso? Sim. Se houve algum santo que colocou isso, não é dogma de fé. Eu espero uma palavra da Igreja sobre isso. Nunca um Papa até hoje disse: nós vamos ter 3 dias de trevas. Se preparem. Se um dia um Papa disser, eu vou acreditar. Enquanto não disser, eu não vou acreditar. Vou viver a minha vida normal, procurando viver na amizade de Deus, sem pecado, fazendo o que Jesus diz: vigiai e orai. Se acontecer, aconteceu, eu quero estar preparado. Mas acreditar que vai acontecer, ninguém sabe quando nem onde, esses 3 dias de treva vai ser no mundo inteiro? Não, vai ser só localizado. Aí eu só vou acreditar se a Igreja, um dia, pela boca do Papa, colocar que isso vai acontecer. Ok? E, sabe, gente, mais do que nós, quem estuda isso é o próprio Vaticano. Mais do que nós. E se o Papa não fala, você sabe que o Papa tem uma assessoria de prêmios Nobel, né? No pontifício, ali na escola que o Vaticano tem de ciências, né? Pontifícia Academia de Ciências, tem cerca de 27 prêmios Nobel de física, química, matemática, história, geografia, psicologia, tudo que assessora o Papa. Então o Papa é extremamente bem informado. Eu acho que nenhum chefe de Estado no mundo tem informações tão precisas como o Papa tem. Por causa da assessoria que ele tem, né? Alex Reis, professor, sou seu seguidor há anos e tudo que sei sobre a doutrina da fé foi através do Senhor. Sinto muita firmeza em suas palavras e também no trabalho da Canção Nova. Por acaso vi uns vídeos de um titulado professor da TV Nossa Senhora de Fátima e fiquei apavorado com as declarações dele e de seus ensinamentos em nome da Igreja. Ele fala tão mal do nosso Papa Francisco e da renovação carismática. Peço ao Senhor, até confiando em sua sabedoria, fale algo para a gente. Alex, esqueça tudo isso. Alex, esqueça esse, não sei se é padre que fica falando mal da renovação carismática católica. Todos os papas, eu acompanho a renovação carismática católica desde que ela começou. O primeiro papa que aprovou a renovação carismática foi o Papa Paulo VI. Eu me lembro muito bem, lá mais ou menos em 1974, saiu até uma reportagem na revista Veja, o Papa disse: é uma chance que o Espírito Santo está dando para a Igreja. Depois de Paulo VI, né, João Paulo I aprovou, João Paulo II aprovou, Bento XVI aprovou, Papa Francisco aprovou. Pelo amor de Deus, se todos os papas aprovam a renovação carismática, quem é que vai ser contra? Sabe, são esses radicais de esquerda e de direita que ficam tumultuando a vida da Igreja. Infelizmente é isso. Né? Ficar falando mal, você dizendo que ele fica falando mal do Papa Francisco. Com que direito? Quem somos nós para criticar o Papa? Será que nós somos eleitos pelos cardeais da Igreja para ser alguma coisa na Igreja? O Papa foi eleito pelos cardeais. Eu não quero mais tocar nesse assunto aqui, já falei. Né? Jamais eu vou aceitar colocar qualquer dúvida sobre né, a figura do Papa. Quem somos nós? Né? Depois tem aqui a pergunta, José Raimundo Lima, professor Felipe Aquino, gostaria que falasse um pouco sobre a dedicação de uma igreja, como é e por que acontece. Dedicação de uma igreja é a bênção de uma igreja. Entende? Por exemplo, hoje nós estamos celebrando a dedicação da igreja de Santa Maria Maior. Né? No Vaticano nós temos 4 grandes basílicas pontifícias, né, pontificais. A Basílica de São Pedro, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, né? A Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral do Papa, e a Basílica de Santa Maria Maior. Aliás, aproveito para dizer aqui rapidamente por que a igreja tem um gosto em celebrar a dedicação da igreja de Santa Maria Maior. Porque lá no ano 352, o Papa Libério teve um sonho, uma visão, que ele deveria construir uma igreja em honra de Nossa Senhora, num local em que Deus ia mostrar para ele. Esse local ia amanhecer cheio de neve
No dia 5 de agosto, 5 de agosto na Europa é um calor tremendo, ele ia encontrar um lugar cheio de neve. E ele encontrou, né? Um lugar meio alto no Vaticano, chamado a Colina do Esquilino. Quem conhece Roma sabe onde é que é. E ele encontrou. Ele e uma outra pessoa também, que era uma pessoa que tinha muitos bens. E o Papa começou a construir em honra de Nossa Senhora das Neves. Por isso que hoje é dia de Nossa Senhora das Neves, porque nevou naquele lugar. Depois, lá no ano 431, quando o Concílio de Éfeso, né, proclamou Nossa Senhora como Mãe de Deus e derrubou aquela heresia de Nestório, patriarca de Constantinopla, que negava que Nossa Senhora era Mãe de Deus. Então o Papa Sisto III, lá no ano 432 em diante, começou a reconstruir a Basílica de Nossa Senhora das Neves, né, em honra de Nossa Senhora Mãe de Deus. Daí ficou chamado de Santa Maria Maior. Entende? A dedicação tem essa de consagrar a igreja a Deus, a Nossa Senhora, às vezes alguns santos também. Muito bem. Veja como é rica a nossa igreja, né? De coisas que Deus nos dá. Carlos Eduardo Nascimento da Silva. Assunto terra plana. O senhor nega a teoria, mas se a Bíblia dá a entender que ela é plana, de Gênesis até Apocalipse, como pode negar as obras das mãos de Deus? Carlos Eduardo, a Bíblia não é um livro de história nem de ciência, meu amigo. A Bíblia é um livro de religião. Qual é a noção que o povo antigo tinha? Que a Bíblia era como uma mesa quadrada, plana, falava dos quatro ventos da terra, dos quatro cantos da terra. Pelo amor de Deus, são centenas de fotografias e filmes de astronautas de fora da Terra mostrando a Terra redonda. A igreja não nega a ciência de jeito nenhum. A ciência e fé caminham junto. Eu tenho um livro que eu escrevi, Ciência e Fé em Harmonia. Entende? Não use a Bíblia como um livro de ciência. Foi por isso que a igreja errou no tempo do Galileu Galilei. Porque na época a ciência não era muito adiantada ainda, né? Quando um fato científico não tinha explicação, a igreja se baseava na Bíblia. Aí errou no caso do Galileu e Galileu. A igreja se baseou na Bíblia, os teólogos, para dizer assim, não, a Terra é o centro, né, do sistema solar. Porque está escrito que o Sol parou lá, né, naquele episódio lá de Josué. Bom, se o Sol parou, então o Sol movimenta, a Terra é que é plana. Está errado. Depois veio o cônego Nicolau Copérnico, que mostrou que não era o sistema geocêntrico que valia, era o sistema heliocêntrico, o Sol no centro. E todo mundo hoje acredita nisso. E nunca mais a igreja usou a Bíblia como um livro de ciência. Ela aprendeu a lição. Então essa história de terra plana, pelo amor de Deus, né? A prova, inclusive, do próprio horizonte, que desaparece a Terra lá no final, é a prova da redondeza da Terra. Né? Meu amigo, Vasco da Gama já acreditava nisso lá por volta de 1500. Cristóvão Colombo já acreditava na redondeza da Terra lá por volta de 1490. Não é um homem moderno que vai acreditar em terra plana. Olha, eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu junto essas duas coisas. Guardem bem isso, a Bíblia não é um livro de ciência, nem história, nem de etnia. A Bíblia é um livro de religião, verdades religiosas. Muito bem. Que mais aqui? Haroldo Vieira Pita. Professor, por muito tempo participei da Igreja Católica, assisti à missa, novenas, etc. Mesmo procurando, não conseguia entender coisa alguma. Onde posso encontrar na Bíblia versículos que falem de crisma, purgatório, missa de sétimo dia, 30º dia, canonização? Os padres se convencem católicos por não estudarem a Bíblia. Haroldo, o que você precisa, amigo, é você estudar o catecismo da Igreja Católica. Para você entender essas coisas todas que você coloca aqui. A Igreja se baseia em 3 pontos, já falei. A Sagrada Escritura, a Bíblia. A Sagrada Tradição, aquilo que chegou até nós, mas que não está na Bíblia. E o Sagrado Magistério da Igreja, o Papa e os bispos que interpretam a Bíblia. Então, todas essas coisas que você diz que você não entende, está tudo explicadinho no Catecismo da Igreja Católica. Entende? Então, é o que você precisa fazer. Eu acho que faltou para você, infelizmente, uma boa catequese,
uma evangelização de alguém que explicasse essas coisas todas para você. Mas é tempo. Procure estudar. Lucas Gottesrand, professor, eu acho que faz assim que fala, se não for, desculpa, ou Gottesrand. Professor, se há algumas posições da igreja com as quais não somos obrigados a concordar, então por que elas existem? Ô Lucas, nós somos obrigados a colocar aquilo que a igreja diz que é verdade que ela ensina. Por exemplo, o que está no catecismo da Igreja Católica. Ninguém pode discordar. É aquilo que Santo Agostinho dizia, na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Quando a igreja fala de política, de economia, de matemática, de física, de que você não é obrigado a acreditar. É claro que a igreja não vai falar sem base, ela vai procurar estudar, tal, também a gente não deve estar descartando assim, sem mais. Não, mas nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados nem a acreditar nas revelações particulares. Não somos obrigados, porque não é dogma de fé, não faz parte da sã doutrina da fé, ou do fidei depósito da fé. Claro que a igreja não fala sem estudar. Agora, quando o CNBB, por exemplo, coloca alguma coisa sobre política, nós não somos obrigados a acreditar. Sobre economia, não somos obrigados a acreditar. Sobre música, você não é obrigado a acreditar. Claro, se não tiver uma conotação religiosa por trás, também nós temos que tomar cuidado. Enfim, é preciso analisar a questão, né, com cuidado. Raimundo Antônio da Luz, professor, por que a Igreja Católica permite bebida alcoólica nas quermesses? Não tem muitos bispos que não permite. Eu vi num dos encontros aqui de Aparecida, né, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, os bispos do Paraná todos se reuniram para dizer: nós proibimos bebida alcoólica nas festas das paróquias do Paraná. Colocar. Então, não é a igreja que autoriza, não. É um pároco ou outro que autoriza, né? José Silva, professor, me responda por que a igreja tirou o banco no qual ajoelhávamos para receber a Eucaristia. Não seria a maneira correta e prudente, devidamente respeitoso? Né? Veja, era o chamado genuflexório, né? Antes do Concílio Vaticano II, só se comungava de joelho. Eu sei que eu sou do tempo antes do concílio. Todo mundo se ajoelhava lá na frente e o padre colocava a hóstia na boca de cada um. Nem podia dar na mão. O concílio autorizou que as pessoas pudessem receber a Eucaristia de pé, né, e recebendo na mão. Então, o que ficou colocado foi assim: as conferências de bispos que pedissem a sua autorização ao Vaticano, o Vaticano dava. Mas tem um documento do Vaticano deixando bem claro o seguinte: eu já disse que eu tenho esse documento no meu site aqui, bem claro. Se a pessoa quiser comungar na boca, ela tem o direito. Se ela quiser comungar de joelho, ela tem direito de receber a Eucaristia. O ministro não pode negar para ela. Ok? Isto está, né, tanto na Redemptione Sacramento, como está num documento próprio da Sagrada Congregação dos Ritos e dos Sacramentos. Bem, o que mais que nós temos aqui? Professor, professor, você acredita em vida na gente que já foi? Tá ok? Perguntas do Facebook, né? Rogério Oliveira e também Ana Lúcia. Professor, estou lendo Confissões de Santo Agostinho, beleza de livro. Poderia me explicar sobre a predestinação que ele defende no livro? Veja, a predestinação que Santo Agostinho defende no livro não é como a predestinação de Calvino. Calvino acreditava que a pessoa já nasce predestinada para o céu ou para o inferno. Não é esta a posição de Santo Agostinho, nem podia ser. São Paulo fala lá, 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A predestinação de Santo Agostinho é mais ou menos o seguinte sentido: Deus sabe para onde nós vamos, porque Deus é onisciente. Então não adianta eu fazer nada, eu já estou predestinado. Não. Eu é que vou decidir, conforme a minha vida, se eu vou para o céu ou não vou para o céu. Okay? Agora, como Deus me conhece, sabe para onde eu vou caminhar.
E ele faz tudo para eu caminhar na direção dele, ele não tira a nossa liberdade. É difícil entender essa questão da predestinação. Não é a predestinação na linha do Calvino, certo? Nando dos Santos, como posso me formar catequista? Ô Nando, primeiro conselho que eu te dou, estude bem o catecismo da Igreja Católica. Converse com seu padre e se ofereça para ser catequista. Mas olha, antes eu falo para você, estude bem o catecismo da Igreja Católica, para que você possa ser um catequista fiel à Igreja. Não se enganar e não enganar os outros, entende? E você vai ver que estudando o catecismo da Igreja, sua fé vai crescer, seu conhecimento das coisas da Igreja vai crescer. Edilene Corina, eu não tive como ir à missa nos 2 últimos domingos. Tem que me confessar para comungar no próximo domingo? Edilene, se você não perdeu a missa, não foi por preguiça, não foi por má vontade, você não cometeu pecado. Quem comete pecado mortal? Quem pode ir à missa e não vai por preguiça. Aí, né, por comodismo, por preguiça. Mas quem tem algum problema, não consegue, não tem problema. Helder Cândido, o que você acha sobre a teoria da Terra plana? O que dizer? Eu já falei dela aqui. Totalmente errada. Raquel Araújo, é verdade que vai ter os 3 dias de escuridão e que já está perto? Raquel, eu também já respondi isso aqui. Eu não acredito. Eu só vou acreditar se a igreja avisar. A igreja quem é para nós? O bispo, ou então o próprio Vaticano, o Papa, pode dizer, olha, temos informações sérias, né? Não sei, talvez do Papa, que vai acontecer. Aí eu vou... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar vivendo a minha vida normal. Vou à minha missa todo dia, rezo todo dia, procuro ver aquilo que Jesus disse, né? Vigiar e orar. Vanessa Gastanes, é verdade que nossa igreja está para liberar homens casados para celebrar missa? Ô Vanessa, no sínodo da Amazônia, que vai acontecer agora em outubro, no documento Instrumentum Laboris, quer dizer, o documento de trabalho, há uma sugestão de que o Papa autorize ordenação de alguns homens católicos na Amazônia, porque lá falta muito padre. Bom, se o Papa autorizar, autorizou. Não é nenhuma quebra de dogma, porque a igreja sempre teve padres casados. E a igreja está cheia de padres casados nos Estados Unidos, por exemplo, os padres que vieram do anglicanismo, casados, foram reordenados na igreja e continuam casados. Então não é uma quebra de dogma, não, é um ato pastoral. Agora, não sei se vai acontecer. Vamos esperar ver o que o sínodo vai resolver, o que o Papa vai decidir. A última palavra é do Papa. Gabriel Marcos de Lima, o senhor conhece a Ordem dos Anjos? Conheço, aqui perto de nós tem aqui, né? Em Guaratinguetá tem a Ordem dos Santos Anjos, né? Reconhecida pela igreja, são muito espirituais, né? Tem assim, uma devoção muito profunda ao sagrado. Eles fazem retiro, os leigos podem fazer retiro ali, inclusive, né? É um retiro assim, de muito silêncio, de muita meditação, de muita oração, né? Conheço sim, gosto deles, sou amigo deles. José Carlos Guzmão, qual a diferença entre falar com os mortos e a intercessão dos santos? Ô José Carlos, intercessão dos santos é você pedir aos santos que intercedam por nós diante de Deus. A igreja ensina que os santos estão diante de Deus intercedendo por nós sem cessar. Então, intercessão é você pedir, não é aos mortos, é aos santos que intercedam por nós. Agora, falar com os mortos, o que a igreja proíbe, é fazer a evocação dos mortos. O que é evocação dos mortos? É você chamar o espírito de alguém que já morreu para vir aqui trazer mensagens para nós. Isso é o que acontece no espiritismo. Isso a igreja católica não concorda, não quer que o católico faça isso. Ok? Então é diferente uma questão de intercessão e a questão de evocação. Eu escrevi um livro, Intercessão dos Santos e o Culto dos Santos, e falo também aqui das relíquias e falo aqui também, né, das imagens, certo? Aqui eu explico com profundidade essa questão da intercessão dos santos. Bem, Vanessa já foi aqui, Gabriel, José Carlos Guzmão, tá ok. Genesi Maria.
A partir de que horas é considerado a missa de sábado, a mesma de domingo? O Código de Direito Canônico fala na parte da tarde e da noite. Bom, oficialmente, a tarde para nós começa ao meio-dia. Mas os textos usam também a palavra vespertina. Vespertina vem de vésperas, né, que é a parte da tarde. Então a igreja interpreta, na verdade, assim, mais ou menos a partir das 4 horas da tarde em diante, a parte da tarde. Né? Mais ou menos essa interpretação. Tá? Elias Fernanda. Estive em Baipendi, Minas Gerais, lá na Matriz. Tem vários altares nas laterais. São muitas igrejas que têm altares laterais. É verdade que no período antes do concílio eram celebradas missas ao mesmo tempo, dentro da mesma igreja? É verdade, sim. Eu vou explicar para você por que as igrejas antigas tinham várias capelas laterais. Porque antigamente tinha muito padre. Por exemplo, aqui no Colégio São Joaquim Lorena, onde eu estudei, tem o altar central e tinham 2 capelas. Às vezes tinha um padre celebrando no altar maior e tinha 2 padres celebrando ao lado. Por quê? Porque tinha muito padre para celebrar a missa. E todos os padres gostam de celebrar logo de manhã. Então, há capelas, por exemplo, a capela de essa que queimou lá na França, né? Notre Dame de Paris, tem uma quantidade enorme de capelas. Eu não lembro agora se são 30 capelas, é um número assim. Por quê? Porque antigamente, meus irmãos, havia milhares de padres, às vezes, num mosteiro, num convento, numa catedral. Havia padres em abundância e todos eles eram obrigados a celebrar a missa uma vez por dia. Então, por isso que, às vezes, na mesma capela, na mesma igreja, acontecia. Hoje, a gente não vê mais isso, porque hoje, infelizmente, o número de padres diminuiu muito. Né? Mas eu me lembro aqui no Colégio São Joaquim que eu estudei, meu Jesus, todos os professores nossos eram padres. Tinha padre de montão, como tinha muitos seminaristas. Né? Nós temos que rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Eu acho que antigamente o povo era muito mais católico, fervoroso, porque tinha muitos padres. Diminuiu muito. Bom, chegamos aí ao final das nossas perguntas de hoje. Né? Não sei se acabou, se tem mais. Né? Tem mais, tem muita pergunta ainda, está me informando aqui. Mas já tem 1 hora de programa, né? Já deu para a gente conversar bem. Eu quero lembrar que agosto é mês das vocações, né? E a nossa editora Cleofas está fazendo uma promoção no mês de agosto de mais ou menos uns 30 livros focados nessa questão nossa de vocações, né? Não só a vocação religiosa, mas a vocação também do leigo, a vocação de todas as formas, né? Com bom desconto aí da ordem de 25%, mas é só no mês de agosto, certo? E aí eu peço que a gente reze pelos sacerdotes, né? O mês das vocações. Ontem foi o dia dos sacerdotes, né? Dia de São João Maria Vianney. Eu acabei de falar, né, como é que existia tantos padres na igreja e hoje, né, são bem menos. Vamos rezar pelas vocações. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira. E toda manhã eu faço pelo Facebook, né, e coloco também no Instagram uma reflexão sobre o Evangelho do dia. No Facebook, mais ou menos 7h30 da manhã eu faço isso, depois coloco também no Instagram. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora.